está ouvindo o Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd muito animado porque Star Wars me tornou um nerd. Aqui é Carlos Voltor e Alexandre já disse tudo. Aqui é Mário Abad, o Fanatic. Live long and prosper. Que ridículo! Tem cara de confusão, né? Ai, meu Deus do Muito céu. bem, nós estamos aqui finalmente uma data histórica para falar finalmente de Star Wars! A maior saga de todos os tempos, a maior concentração de nerds no mundo. Há controvérsias, mas não há de se negar que Star Wars é o marco na história para os nerds. Então, eu tenho que acrescentar uma coisa. Não percam o Balconista 2, que vai passar no cinema daqui a pouco. Que tem uma discussão maravilhosa no filme sobre os fanáticos por Senhor dos Anéis e os fanáticos por Guerra nas Estrelas. Excelente. É excelente a discussão sobre o Kevin filme. Smith sempre insere umas E dá pra notar que o Kevin Smith puxa um pouco Guerra nas Estrelas, que eu acho que foi mais a época dele. Ah, né? mas é lógico. Então estamos nesse Nerdcast, infelizmente, sem a presença de Azaghal, o anão, porque ele formatou o computador e explodiu tudo na casa dele, ele destruiu tudo com um machado e agora está... Acompanhando as tirinhas, né, de desenhos, que ele sempre é um cara muito calmo, né? Muito calmo. Exatamente, mas antes de mais nada, vamos avisar que este Nerdcast falará... Star Wars, cara, é um universo gigante. Então não tem como a gente falar de tudo de Star Wars. A gente vai fazer vários Nerdcasts de Star Wars em 2007, que vão ser 30 anos de idade, que fará o primeiro filme. Então, para comemorar o aniversário. Mas esta semana estamos fazendo um Nerdcast especial de Star Wars por causa da JediCon no Rio, em breve em São Paulo e depois em Brasília. Se Deus quiser, estaremos lá no Jovem Nerd. Então vamos comemorar falando do primeiro filme Star Wars Episódio 4, A Nova Esperança, que ainda não se chamava A Nova Esperança quando estreou, não se chamava só Star Wars. Então vamos falar um pouco sobre a produção, o impacto desta beleza no cinema, logo depois dos e-mails.
Paulo e falou assim, olha, e aqueles 300 mil que eu te dei de adiantamento pra esse filme e pra outros projetos, pode mandar de volta. Quebrou a produtora do Coppola, cara.
Mais ainda. Mas na hora de vender o roteiro, ele falava o seguinte, ele tinha em mente que existia uma possibilidade de sucesso comercial disso, né? Afinal, ele tinha como referência o 2001, que era o filme de ficção científica mais bem cotado, né? Que teve a maior bilheteria para um filme mais bem sucedido. Por exemplo, o 2001 faturou 24 milhões de dólares na bilheteria. Olha que beleza. Pra aquela época. Planeta dos Macacos e tal, eram filmes que ele tinha como referência de filmes que fizeram muito sucesso comercial. Vamos falar até um pouquinho, tem a referência literária que a gente pode esquecer, do Duna, né? Do Frank Herbert, né? Frank Duna, Herbert, é verdade. Os Planetas Desérticos, do Messias que vai chegar. Verdade. Muito bem. Também tem a influência também dos quadrinhos da Marvel, lembra? Dos Novos Deuses, do Jack Kirby. A batalha entre o Orion e seu pai, o Darkseid. O que quer dizer Darkseid? Do lado preto. Exatamente. Tem o próprio Doutor Destino, né, cara? Lembra o Darth Vader, né? Exatamente. Tem Marvel também no meio. E aí, pra agora deixar vocês mais revoltadinhos, o Star Trek, né? Que no filme 5, né, me lembro o cara fala, essas coisas de Star Trek eu não esqueço, cara, eu sou trekiano, não adianta. O cara no filme 5, que no caso seria o segundo filme do Jedi, o cara chega a falar assim, que teve um cloaking device que faz o Millennium Falcon sumir. É verdade. Cloaking device, meu amigo, é Star Trek, né, cara? Não tem jeito, né? É verdade. Só pra não pegarem uma canelada, não era Marvel, é DC. Era DC. A tempo, pegou a tempo. Falei mesmo. Desculpa aí. Mas então... Então, pra completar a canelada, eu vou falar uma coisa. E o George Lucas ia usar o Warp Drive na Millennium. Ele desistiu de usar o Warp Drive para usar Lightning Speed, Hyperdrive. Da luz. O Warp Drive ele existiu por causa do que o Roddenberry já na época já falava em ressuscitar o Star Trek. Então, para evitar qualquer tipo de coisa, ele não usou o Warp Drive, entendeu? Então o Star Trek também está em Star Wars. Tem que entender. Está em Star Wars, Star Trek também. É isso aí. Vai, Dave, agora vai lá, Zagal. Me sacaneia também, Zagal. Mas esse negócio foi bem interessante na época, porque tanto o Star Trek estava tentando revitalizar a série, com aquela fase 2, aí veio o Star Wars, aquele boom no cinema, fez todo o sucesso, e aí o Star Trek decidiu deixar de ser série e virar também cinema. Então o Star Trek tem que agradecer o Star Wars também. Star Trek tem que agradecer o Star Wars. Um ajudou o outro. É verdade. Mas aí o Lucas, ele contratou um cara, um gênio chamado Ralph McQuire, pra fazer os concept arts do Star Wars, porque ele queria vender. Ele tinha que vender. Se ele jogasse aquele, como você falou, se jogasse aquele roteiro maluco no colo dos produtores, ia tomar uma portada na cara em todos os lugares. Então o Ralph McQuire fez conceitos artísticos fantásticos de Star Wars. Ele trabalhou em todos os filmes de Star Wars da antiga trilogia. É o que o Andrés vai fazer comigo no meu livro. Em breve estarei vendendo. Mas e aí a Fox acabou aprovando. Olha só, Universal e United Artists recusaram a parada. Toma aí. Deve estar até hoje chorando. Mas o melhor é isso, cara. A Fox aprovou um orçamento de 8 milhões pro filme. Só que aí depois que eles aprovaram, estreou o American Graffiti e o American Graffiti fez sucesso. E eles falaram, esse cara é bom, então vamos dar uma graninha a mais pra ele. Ele decidiu dar um cachê de $100 mil pro George Lucas, como diretor, né? E aí ele falou assim, aí o George Lucas, cara, aí o cara era um gênio já. O cara era um empresário, cara, empreendedor. Esse é o momento, esse é o pulo do gato. Ele falou que ele não queria, olha, eu não quero dinheiro a mais, eu só quero reter o direito de fazer as continuações desse filme e eu quero o direito sobre o merchandising desse filme. Aí o que é? Só isso. Só isso. Aí, o que é? Você quer vender umas camisas e ficar com dinheiro? Então beleza, economizo 100 mil aqui. Só pra explicar, né? Na época não existia merchandising como existe hoje. Exatamente, o que eles falam no documentário é que o mundo estava mudando e só o George Lucas sabia que o mundo estava mudando porque ele estava mudando o mundo. Porque não existia esse conceito de merchandising. Ele falava, eu vou vender esse filme de qualquer forma. Eu vou lá na Comic Con, que já existia a Comic Con, e eu vou massacrar as pessoas, vender camisa, vender pôster, vender tudo. E quer dizer, isso antes do filme estrear. Ele
com Star Wars. Tudo bem que o Spielberg foi o primeiro a dar o pontapé inicial com um tubarão. Mas não se sabia ainda o que era aquilo. Exato. Será que foi um fenômeno isolado? Será que, que coisa é isso aqui? Poxa, que absurdo. Não, veio o George Lucas e sacramentou a criança, entendeu? Tipo, o filme de verão é isso aqui e acabou. Exatamente. E foi até uma cagada, depois a gente vai falar disso. Give yourself to the dark side. No mystical energy field controls my destiny. Efeitos especiais. Ou defeitos. Não na época. Na época é só efeitos mesmo. Porque né? o que acontece, naquela parada das companhias tomarem conta dos estúdios, as companhias de efeitos especiais que trabalhavam muito em filmes antigos, né, anterior, elas deixaram de existir aos poucos e não existia praticamente mais isso em Hollywood. Então o George Lucas queria fazer um filme repleto de efeitos especiais, ele teve que criar a própria empresa de efeitos especiais, e aí temos a origem da Industrial Light and Magic, que hoje é uma das pioneiras, e só não vou dizer que é a melhor companhia de efeitos especiais, porque a Weta Digital tá aí pra provar que existe competição, né? É uma das mais atuantes do mercado, né? Pois Mas ela foi a maior por muito tempo. Foi. Até o Senhor dos Anéis pra mim era a única, agora realmente... Exato. Agora, então ele, cara, em 75, resolveu pegar um monte de universitário hippie que coçando o saco. Falou, vamos trabalhar, galera. Vocês sabem fazer modelos, então vou botar vocês num filme. E os caras, olha só a loucura desses caras. Eles, sabe, um dos conceitos que funciona muito no Star Wars é aquele conceito da câmera programada. A câmera faz um movimento, né, Mário? Isso. Programado. E aí você pode filmar várias vezes coisas com esse movimento que você vai inserindo no filme por cima, podendo mudar o movimento, o ângulo da câmera, né? Que não é que nem aquele fundo azul Chapolin, né? Isso. Você tá todo mundo parado numa panorâmica e aí você bota lá as coisas. A câmera programada, ela pode se movimentar no set. E você pode inserir diversos elementos depois. E esses caras, cara, não existia computador pessoal. Esses caras tudo na mão, cara. Esses caras, eles montavam e criavam os computadores que programavam a câmera pra fazer, cara. Eles criavam chip por chip. Hoje em dia tu já tem quase tudo pronto. Exatamente. Eu acho que uma das cenas, pra mim, que mais marca quando eu vejo a criação de Star Wars é a cena deles na picape, com a câmera na carroceria da picape, aquela maquete do que seria um pedaço da Estrela da Morte, e eles acelerando a picape com a câmera pra filmar a entrada das naves pela passagem dentro da Estrela da Morte. Fantástico. Tipo, aquilo é fantástico. Muito A criação daquilo e a perfeição que fica na tela. Exatamente. Você nunca imagina que os caras estão num estacionamento cheio de fusca em volta. Aquilo ali foi perfeito por muito tempo. Quando eu assisti ainda era perfeito. Exato. Década de 90, até Jurassic Park, até o lançamento de Jurassic Park, aquilo ali era a perfeição em efeito especial. Elenco! Tem umas informações aqui sobre o elenco de Star Wars, que não é grande coisa, né? Temos o Mark Hamill, meu Deus, eu destruí minha vida. O Mark Hamill, fez um livro biográfico dele, autobiográfico, e a única menção a Star Wars é que uma vez Mark Hamill lutou contra o lado negro da força. Acabou. Não fala nada mais de Star Wars. Ele, pelo amor de Deus, larguem do meu pé. Mas o fato é que fez a vida dele por muito tempo, ele não seria ninguém sem Star Wars. E temos o lado oposto, né? Harrison Ford. Meu Deus, eu me dei muito bem na vida. É verdade. Então, o que aconteceu, um fato engraçado, curiosidade da escalação, é que o George Lucas estava trabalhando junto com o Brian De Palma, que o Brian De Palma estava fazendo teste de elenco pro Carrie a Estranha. Sim, isso. E o George Lucas grudou nele e falou assim, então vou aproveitar e vou ficar vendo se eu acho a galera aqui pro Star Wars. E olha só quem fez teste pro Han Solo, Perry King e Kurt... Al Pacino, né? Fez também, me lembro. Al Pacino? Pô, eu não vi no documentário, sério? Ele chegou a fazer, ele fez pro Harrison Ford e fez também... Ele fez pro Han Solo e fez também pro Luke Skywalker, foi pros dois, Deus do céu. E o Kurt Russell também fez pro Han Solo. Nick Nolte e Christopher Walken também fizeram pro Harrison Ford, que eu me lembro. Meu Deus. E olha só que o Harrison Ford, ele estava nos testes, mas ele não estava fazendo testes. Ele tinha trabalhado com o George Lucas no American Graffiti, ele estava trabalhando, na verdade, no American Graffiti,
E o George Lucas falou assim, olha, garoto, vem aqui, chega aí e me ajuda a ler o texto pras Você pessoas. sabe que o George Lucas chegou a considerar fazer o Han Solo preto também, o negão? Ah, é? Não sabia. É. E quem ia fazer era o Billy Dee Williams que ia fazer. Ah, não acredito. É. Vai ver a partir daí vem a criação do Lando. De bigodinho. E aí o Harrison Ford tava só lendo pras pessoas fazerem os testes, né? E aí o George Lucas acabou, dane-se, vai você mesmo, você é o melhor. E aí, quem mais? Eles precisavam de pessoas com nome, né? Ele falou, olha, o estúdio falou, Alec Guinness. chama alguém com nome, pelo amor de Deus. Aí eles foram atrás do Alec Guinness. Que até hoje reclamou, até antes de morrer, ele reclamou do filme, né? Isso é impressionante, né? Não, Eu vi algumas entrevistas ele falando que tipo assim, achava o filme horroroso, sei lá o quê. Sério? Não gostou de ter feito o filme, não gostou de ter feito o filme, achou a experiência de fazer o filme horrorosa. É mesmo? Que horror! É. Eu lembrava que ele falava só que ele não gostava que as pessoas só reconheciam ele pelo Obi-Wan, que ele era um... Ele ficou revoltado porque o filme, acho que ele dizia, pelo menos, né? Ele disse isso várias vezes, que ele que insistiu que o seu personagem morresse no primeiro filme. Que assim ele precisava continuar dizendo aquelas falas imbecis. Que horror! Que ele era obrigado a dizer que ele era um ator shakespeariano em inglês. Meu né? Deus, cara. É. Aí tem um caso crasso, famoso, já tem até na internet, quem quiser procurar depois pra ver, que diz que teve um fã, um desses fãs que chegou perto dele e Mr. Obi-Wan, sei lá o que, aqueles fanáticos, né, que ficam papando atrás de você, que ele perguntou assim, o que eu posso fazer? Posso fazer uma coisa por você? Aí você, olha, pode sim, ele é porque eu já vi o seu filme milhões de vezes, sei lá o que, né? Então me faça um grande favor, não assista nunca mais. Que horror, Caraca. cara. Quer dizer, é uma coisa meio Spockiana, né? Meio Spockiana. né? Exato. Eu não sou Obi-Wan. Mas, e também tiveram dois nomes de peso, assim, mais pra galera underground, que foram dois atores da Hammer, que ele foi chamar, que faziam os antigos filmes de horror, que foi o Peter Cushing, que fez o Van Helsing no Drácula, né? Isso. E outro, por incrível que pareça, muita gente pode não saber, o David Prowse, que fez o Darth Vader, não a voz, fez encarou a roupa, né? Personificou ele. Ele era o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, né? No Frankenstein. Ele é um cara halterofilista, cara forte, grande, né? Era o cara perfeito pro Darth Vader. Então, dois grandes atores da Hammer fazendo vilões no Star Wars. E até também com o James Earl Jones, né, cara, que fazia a voz. Isso aqui também. Ele pediu pro nome dele não saísse nos créditos, cara. Você sabia disso? Que o nome não... Ele não queria o nome dele associado a um filme pipoca, imbecil também, de criança. E hoje em dia ele não, eu sou Darth Vader, sei lá o quê, entendeu? Não, tá brincando. O cara falou isso também em entrevista, olha, eu não quero que põe meu nome nos créditos não, tá? Deixa eu descobrir que é a voz de um maluco qualquer que fez lá, tá bom? Beleza. Depois que estourou, cara, não, eu sou Darth Vader, a voz é minha. Mas você não é acreditado, não, é que não quiseram botar meu nome. É fogo, né, cara? É que neguinho muda de cabeça, né, cara? Impressionante, cara. É só aparecer alguns milhões pra rapidinho de cabeça. Claro. Só aparecer alguns milhões. milhões. Também não, né, cara? Não é só também não, vamos ser justos, né? Guerra nas Estrelas foi indicado a uma porrada de Oscar, inclusive a melhor filme, diretor e roteiro do ano. Isso. Três classificações que são três classificações de ouro, né? Que foram ditas no Oscar, né? Isso é uma coisa rara, principalmente pra um filme de ficção científica. Falha minha não saber, mas ganhou algum? Ganhou, lógico. Ganhou. Efeitos especiais, né? Não, foi o filme que ganhou mais prêmio naquele ano. Mas não ganhou de melhor filme. Não, o melhor filme que ganhou foi o Noivo Neurótico Tava Nervosa, que foi o ano do Woody Allen, né? Foi o ano que o Woody Allen... Foi o ano que as coisas são engraçadas, né? Foi o ano que a academia resolveu... O Woody Allen é um gênio. O Woody Allen, tudo que é maneiro. O Woody Allen ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, ganhou tudo. Depois, aos poucos, eles foram massacrando o Woody Allen, né? Porque hoje em dia não dá mais dinheiro. Mas o Star Wars, cara, acho que ele foi indicado a 7 ou 8 prêmios. Foi o filme que ganhou mais prêmio naquele ano. Uhum. Ele ganhou pro melhor Art Direction, né, que no caso é cenários. Uhum. Ele ganhou figurinos, ganhou efeitos especiais, ganhou melhor edição, Sim. ganhou melhor música do John Williams, ganhou melhor som. Sim. Ele ganhou acho que 6 prêmios. Acho que foram 6 prêmios que ele ganhou, se eu não me lembro bem. Foram 6 prêmios. E agora, e detalhe, Alec Guinness foi indicado a melhor ator coadjuvante pelo filme. Tá vendo? Que falta... Reclamou, mas foi indicado.
as filmagens de Star Wars, cara, aí começou o pesadelo de George Lucas, porque antes era tudo uma realização de um sonho, né? Que ótimo, vão fazer meu filme, estão me dando dinheiro e etc. Aí, cara, começou o pesadelo. Vamos para a Tunísia, cara. Essa da Tunísia é muito boa. Aí o que acontece? Os caras chegam na Tunísia, cara, e simplesmente tem a pior tempestade de areia e de cacete A4 nos últimos 50 anos. Quando os caras montam tudo, pá! É sempre assim, né, cara? É sempre assim, né? E não parou por aí, não. Isso foi Todas fantástico. as vezes que o George Lucas foi filmar, inclusive na nova trilogia, teve melhor tempestade que destruíram o set, cara. Não adianta. E aí começou o pesadelo de avarias elétricas, o R2 não Não funcionava. funcionava. O Kenny Baker, que ficava dentro da R2, passava mal com a comida da Tunísia. Imagina o cheiro lá dentro, hein? Porra, cara. Eles falaram que os caras Imagina, o cara passando mal, comendo aquilo lá dentro fechado, ainda bem que era só ele que sentiu o cheiro. Acho que os caras iam almoçar e esqueciam o Kenny Baker lá dentro, sacanagem. E aí, inclusive, eles falaram que o Alec Guinness, cara, ele era o único cara mega profissional lá. Todo mundo reclamando, chorando e tal. O Alec Guinness quietinho, vamos filmar, vamos. Levantava, filmava, voltava pra cadeirinha. Isso foram anos, sabe por quê, cara? Aprendendo com o David Lean, né? Que era foi o David Lean foi que fez você falou no Ponte Quai, né? Mas também fez outros que ele fez também. Ele fez aquele do deserto, que o Alec Guinness faz uma participação também. Que o Peter O'Toole faz o principal, cara. Oh, meu Deus do céu, tá faltando aqui o nome agora. Daqui a pouco eu me lembro. Do avião? Não, do cara que é o Omar Sharif, o Peter O'Toole. Ah, o Lawrence da Arábia? Da Arábia, isso. Eram os grandes, Lawrence da Arábia. os grandes filmes de David Lean, entendeu? Filmes de 5, 6 horas, de duração. Um grande Que beleza. O Dr. Chivago também no David Lean, Alec Guinness também trabalhou, e era um diretor antigo, inglês, daquele troço de estúdio, em que o diretor manda e os atores obedecem. O Alec Guinness vinha nessa formação, né? Exato. Mas aí o que acontecia? As pessoas, cara, ninguém acreditava na parada, só o George Lucas, cara. As pessoas viam um gigante vestido de macaco, um velhinho encapuzado vestido de mago, sabe? Um garoto vestido de, sei lá, de Stormtrooper. Cara, assim, que é? Eles achavam um robô. Falando em Stormtrooper, vou até falar uma influenciazinha. Os Stormtroopers, você sabe, né, são os mesmos, até os uniformes, o mesmo nome, é uma referência ao exército alemão da Primeira Guerra Mundial. Tinha uma divisão que era a divisão Stormtroopers. Stormtroopers, isso. Eles eram paraquedistas. E aí, aproveitando mais uma coisa, né, até porque isso vai vir nos outros filmes também, mas o Palpatine, ele é uma influência do Hitler, né, do cara que foi chegando, tomou o poder e fez aquela loucura toda, quer dizer. O Império... sempre enfiando, o Império, nazismo, na verdade, é uma grande alusão ao nazismo, inclusive nos uniformes. Uniformes, Exato, os uniformes é exatamente isso. É muito tirado do nazismo mesmo. Inclusive toda a temática de guerra contra um império malvado, etc, né? Isso. Xenofóbico. Isso. É muito tirado da Segunda Guerra. E aí, a contraparte, que era os Jedi, né, já é uma outra coisa, né? A gente já tinha falado das influências samurais, né? Mas também na parte religiosa, né? Sim. Você vê o taoísmo, o zen budismo, né? Aquela coisa do... Tem tudo ali, o cristianismo, o Jedi não está em busca das riquezas materiais, entendeu? São celibatários, aí tem a religião católica, aí tem a hierarquia Jedi, que lembra os cavaleiros templários, entendeu? Então tem todas as religiões estão enviadas ali no Jedi. Verdade. E... Bom, mas nas filmagens, voltando às filmagens, as pessoas ficavam fazendo piadinhas nos corredores. Ninguém dá... Assim, às vezes o cara, aqui no Brasil principalmente, cara, quando você tá fazendo um filme, as pessoas da produção vestem a camisa, é sangue, né, cara? Porque aqui cinema é uma guerra, né, cara, pra você fazer. Isso é verdade. E lá não, cara, lá tem sindicato, tem horário, tem hora extra, tem o cacete, e dane-se você. Então dava 5h30, o George Lucas, pelo amor de Deus, mais 15 minutinhos, os caras dão um abraço, até amanhã. E eles achavam que era um filme bobo de crianças e que aquela loucura nunca ia dar certo. Então o George Que Lucas... diferença pra hoje em dia, hein? Porra, Pelo fato de eu não querer do... Hoje em dia que eu do falo mais John que escolher o nome, o Alec né? Guinness. É. então, pois é. Não, hoje o George Lucas fala, vamos ficar mais 5 horas, eles ficam. Pois é. Inclusive os atores todos, quem é fã de Star Wars sabe que os atores todos reclamam que o George Lucas ele tinha um modo de dirigir assim, que era, ele falava 2 frases, faster e more intense. Mais rápido e mais intenso. São nunca as duas coisas diferentes. E tá explicado a bomba que ele faz quando dirige, né? Exato. Ó, exatamente, vamos falar o seguinte, George Lucas é um ótimo roteirista, tem filmes maravilhosos escritos por ele,
Mas não é um bom diretor. Na verdade, é um péssimo diretor. Mas olha, a visão dele, eu arrisco até dizer que ele tem um pouco do cinema autoral que a gente conversou outro dia no outro Nerdcast. Porque, na verdade, pelo menos na vontade dele, que ele falava assim pros atores, olha, faça isso, está escrito aqui. Faça o que está escrito, eu quero que você faça assim. E o Harrison Ford até falava na entrevista, mas ele não conseguia entender que às vezes não dava pra fazer assim. Não dá. O ator tem que ter uma liberdade, mas ele não, ele queria que eram pedaços de carne falante, né, cara? Faça desse jeito. E você vê que ele tem, obviamente, tem o cinema autoral, isso é óbvio que tem, todo diretor tem o cinema autoral, uns mais evidenciados e outros menos. Uns mais competentes, outros bem menos, mas ele tem, isso é óbvio. É verdade. Tem uma visão dele, o sonho dele, né, isso é óbvio. Inclusive, a Fox queria fechar o filme, que eles não aguentavam mais. O filme para ser lançado foi um inferno, sabia? Foi adiado várias vezes foi. E tiveram que pressionar o pessoal do cinema para lançar o filme. Exatamente, sim. Eles queriam acabar com... Porque o cara, eles tiveram um anjo, que era o Led Jr. Que esse cara é tipo assim, sempre tem alguém que compra o teu projeto e luta por ele. Ele era o executivo da Fox, que comprou o Star Wars e lutava por ele. E aí o LED chegou assim, a Fox não queria fechar o filme de qualquer maneira. Dane-se, gastei dinheiro à toa, mas fecha isso, quero parar de gastar dinheiro. Aí o LED ia lá falar que a produção tava com problemas, sabe? E os caras falaram, você é maluco, isso não vai dar certo, fecha isso. Ele falou assim, olha, esse é o melhor filme que está sendo produzido na história do cinema, calem a boca. E o emprego dele tava na ponta do fio o tempo todo. E acabou que eles mandaram, fecha em 2 semanas, senão não tem mais. Aí o George Lucas quase teve ataque do coração, teve hipertensão, cacete. E fora que eles também, o problema deles também é que eles não acreditavam muito no filme, porque o livro não vendeu muito, né? O livro saiu antes, sabiam, né? Vendeu, cara. Não vendeu o que eles esperavam. Vendeu 500 mil cópias, cara, é muita coisa. Mas eles não esperavam isso, eles esperavam muito mais. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Porque o George Lucas, ele vendia o filme antes, ele estava anunciando na Comic Con direto. Ele conseguiu um contrato com a Marvel e com o Stan Lee de fazer quadrinhos de Star Wars e um livro, né, do roteiro antes do filme estrear. Mas eu achei que o livro tinha ido bem, vendeu 500 mil. Eles falaram, será que isso não vendeu depois? Não, cara, porque o que eu li, em todos os lugares que eu li, foi que o livro não vendeu muito, então isso atrasou mais ainda o lançamento do filme, que eles não levavam muita fé. Será que esses números são números depois, não? Do lançamento do livro? Do filme? Pode ser depois do filme, porque foi o que eu li, pelo menos. Que o filme era pra lançar no Natal de 76, era o deadline dele. Mas aí ele atrasou tudo e eles falaram, então... 25 de maio, né? E aí passou para o 25 de maio de 77. Ele falou, você tem 6 meses pra fazer o trabalho de 1 ano, se vira. Sabe? E aí que ele... E a ILM também deu problema, porque o George Lucas, com a pilha de nervos, com os hippies da ILM, ele achava que os caras não tinham muito comprometimento com data. E ele passou aí lá quase todo dia. Porque os caras gastaram metade do orçamento da ILM, da parte de efeitos especiais, fazendo 4 cenas que o George Lucas rejeitou. E o resto era fazendo as câmeras e fazendo modelos e tal. E ele tava desesperado. Meu Deus do céu, vocês são malucos, cara. Sentou na sala de edição. A primeira edição do filme tava um desastre, disse ele. Incompreensível. E aí ele falava pro editor, não, faz desse jeito que eu quero. O editor, não, eu sou um editor, eu faço de um jeito. Você, o diretor, pode até me dar uma orientação. Mas esse é o meu trabalho. Ele é o seu trabalho? Então põe esse na rua. Demitiu o editor, cara. Faltando 6 meses pro filme estrear. E detalhe que o filme ganhou Oscar de edição. Pois é. E aí ele pegou um outro... um diretor fantoche, ele botou uma meia na mão dele, né, e falou, olha, edita assim, edita assado. Mas o George Lucas, na edição, eu tenho uma coisa pra falar. Foram 3 editores na época. Tô até que agora abri aqui o livro pra ver. O Paul Hirsch, a Marcia Lucas e o Richard Till. Isso. Foram os 3 que editaram o filme. Os 3 ganharam Oscar. Exatamente. E aí ele descobriu, que ele contou que ele descobriu na edição. Olha só a tacada de mestre. Porque no final do filme, os rebeldes vão atacar a Estrela da Morte. E na história original, como ele filmou, era simplesmente um ataque à Estrela da Morte. A Estrela da Morte não estava ameaçando a Fortaleza Rebelde como ela estava no filme.
não existia aquele counter. Faltam 3 minutos para chegar na Lua e tal. Ele diz até que o ataque era no começo, né? Depois que ele botou pro final, não foi isso? Ah, eu não sei, acho que não. E falaram que no roteiro o ataque ele foi pro final, não era tipo assim, não sei se era no começo ou no meio do filme, mas eles acabaram criando, ele acabou mudando e botando o ataque no final. Então acabou que não existia a tensão, ele foi na edição que ele foi descobrir a ideia de criar uma tensão muito maior em que os rebeldes estão atacando, mas o Império também está atacando, eles têm um tempo para matar o problema, para destruir o problema, né? E isso cria um índice de tensão muito maior pro final do filme, foi a atacada de gênio dele, só descobriu. Cara, eu quase... como eu tenho 41, né? Eu fui um dos, acho que daqui dessa galera aqui, e muitos aí que vão estar escutando o Nerdcast, que eu assisti o Guerra nas Estrelas no Leblon 1. Já era um tempo nerd. Quando eu tinha 13 anos, cara, e eu assisti 5 vezes o filme. Ah, que beleza. Naquela época não tinha situação de VHS, então você tinha que ver o filme várias vezes. É verdade. Tem que estar toda hora gastar o dinheirinho. Os donos do cinema que adoravam, né? Então, quer dizer, eu vi 5 vezes o filme e 5 vezes eu fiquei tenso, bati. Cara, o cinema foi abaixo quando a Estrela da Morte é destruída. E não tinha aquela coisa de pré-estreia, meia-noite, não. Cara, as sessões todas que eu fui, ninguém aplaudiu. Impressionante. Ah, muito bom, com certeza. Muito bom. Aí depois, você tá falando de Estrela da Morte, eu me lembro que a Estrela da Morte, eu também li, que o som da Estrela da Morte, cara, era um ruído do ar-condicionado, cara, do escritório de produção, você sabia? Não. Incrementado por um filtro, cara. Sério? Era isso o ruído. Pra tu ver, né, cara? E quem ia... Não, o cara ficou ali preparando o teclado. Não, era isso que era o som da Estrela da Morte. Falando em som... Tem que mencionar o Ben Burtt, que é um gênio dos efeitos sonoros. Star Wars, cara, em efeitos sonoros... Também ganhou o melhor som também, cara, eu acho que o melhor som também ganhou. É um gênio, um cara que revolucionou a indústria de efeitos sonoros, cara. Os efeitos sonoros que ele criava eram absurdos. Os sons dos lasers, olha só que coisa simples. Ele ganhou um Special Achievement Award, sabia? Ele ganhou pelo ganhou, sound effects. Porra, ele merece, cara. Aquele som do laser, né? Vou tocar agora o som dos lasers, dos Stormtroopers. Aquilo são marteladas dele em cabos de aço que seguravam antenas gigantes lá perto onde ele morava. O cara dava uma martelada porque só simples, né, cara? Só simples. Tem detalhe que o filme ganhou o Oscar de melhor som, que foram para 4 pessoas, e o Ben Burtt ganhou um prêmio especial pelos efeitos sonoros. Ele ganhou nas 2 maneiras o filme ganhou. Sem falar que o filme tem uma coisa que eu acho que é das mais marcantes, que é a música do John Williams. Claro. Foi oscarizada também. Que já tinha acabado, tinha vindo já do Tubarão, né? Ele tinha feito Tubarão com... Ganhou um Oscar pelo Tubarão. Surge depois ali no Star Wars, que o filme também, a grandiosidade do filme. O George Lucas falou que ele queria, no início, a ideia dele era justamente seguir um pouco o modelo do 2001, que era usar música clássica como trilha sonora. Ele achava interessante... Wagner, foi o Wagner, eu acho. Ele usou as óperas de Wagner. Ele achava interessante esse contraste, né, da música clássica antiga. Até pelo nazismo ele usou o Exato. E aí... Só que aí o Spielberg já era amigo dele e falou assim, não, calma aí, peraí, deixa eu te apresentar um cara, o sujeito fez Tubarão comigo e ele é muito bom de temas, ele cria temas com uma facilidade enorme. E aí era o John Williams, cara, e desculpe, mas eu acho que a trilha sonora, eu sou um cara que escuta 80% do meu tempo, eu escuto trilha sonora de filme, que me ajuda a pensar, me ajuda devagar nas minhas viagens e tal. E, cara, eu escuto muito mesmo, gosto muito. E o John Williams, cara, a música eu acho que é 70%, pode chegar até 70% da emoção de uma cena. Porque se você botar a música errada, cara, numa cena, você mata o clima. Não importa a direção, a fotografia, a atuação do ator, cara. Por exemplo, John Williams é especialista, né? Pô, cara, Super-Homem, Star Wars, né? Indiana Jones, ET, tudo que é tema famoso, até Harry Potter hoje. O tema do cara. O cara é o cara dos temas. E aí Star Wars, cara, ganhou alma com a música. E detalhe, foi uma influência tão grande, né, que eu tenho que lembrar
Entrando no último bloco, vamos falar sobre o lançamento de Star Wars e a verdadeira revolução. Já foi filme de verão já foi uma, né? Vamos falar de outras. Né? A cagada foi essa, né? Ia ser no Natal, acabou atrasando e passando pro verão. Você deve virar filmes de inverno, imagina? Putz. E aí o Star Wars tinha um problema no lançamento, ele tinha um grande concorrente, que era aquele filme do bandido, do Burt Reynolds. Sabe? Ele dirigiu... Catch Me, aquele... Smoke and the Bandit. Smoke and the Bandit. Agarre-me puderes. Agarre-me Isso. Aquilo era concorrência de Star Wars. Era em 70. E tinha também um outro filme que era de livro, que era bem famoso, que era The Other Side of the Moon, alguma coisa assim, que estava estreando. Outro lado da meia-noite. É isso. E esse filme estava tendo a preferência. Então o Star Wars ele foi aceito em menos de 40 cinemas na data de estreia. Fica o que é buraco esse troço desse maluco aí, barbudo, velho. Mas, cara, o George Lucas foi tão esperto que ele tinha vendido tanto a ideia do Star Wars antes, que quando estreou ali no teatro chinês, todos os fãs que já viram o documentário viram aquela galera na porta, que eles falavam 25 de maio de 1977, de um jeito ou de outro ia ser um dia que eles nunca iam esquecer, né? Ou ia ser um fracasso fenomenal, ou ia ser um sucesso. E foi um sucesso, da noite pro dia, cara. George Lucas virou rei, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher viraram nomes de celebridades. É interessante que a Carrie Fisher, né, teve até influência mesmo do penteado, né? Uma das influências fortes foi aquele cabelo ridículo dela, mas que neguinho deu uma imitada na época, acredita? Não, que isso? Imitaram, cara, não é disso? Imitavam. Excelente. Até porque o George Lucas queria que o papel fosse pra Jodie Foster. Eu soube dessa história. Só que no final... Não, mas qual foi? Deu um rolo com a Jodie Foster. Ia ser a Jodie Foster, mas aí deu um rolo... O problema é que deu zebra ali foi que ela reclamou, né? Ela ficou com medo de botar o visual da coisa não, definido. Não foi isso. Não, foi isso que foi o visual, pelo menos que eu sei. Visual? O visual, que ela ficou com medo. Toma aí. Ficou usando aquela porra que eles aplicam, fazer aquelas duas roscas de padaria assim na porta, as orelhas, entendeu? Ela foi usar, aí acabou que não. Ficou com medo, sei lá o quê. Acabou não sendo pegado, entendeu? E aí depois disso, sei lá. Eu ouvi depoimentos, entrevistas, por exemplo, que a influência que Star Wars teve no mundo do cinema depois, que tem até uma frase que fala no documentário do Star Wars, que Star Wars não só mudou a nossa percepção de filmes, mas também mudou a forma com qual os filmes são feitos. Eu acho uma frase realmente poderosa, porque você não pode ver um documentário de cinema ou um especial do Oscar que tem algumas cenas clássicas de filmes clássicos que não tenha uma cena de Star Wars, né? Sempre tem. Faz parte da história do cinema e revolução. Ele entrou pra história do cinema. É o ícone da cultura pop, né, cara? Aliás, é o início da nossa cultura pop. Pelo menos o Jovem Nerd tem um ponto de partida em 1977, antes de eu nascer mesmo. Mas na estreia de Star Wars, cara, porque realmente o nosso mundo pop foi revolucionário. E vale dizer, né, cara, que o George Lucas, né, tava falando lá no começo, né, cara, ele era um cara diabético, né, ele é um cara meio doente, você sabe disso. E o sonho dele era ser piloto de corrida. Isso, sei. Ele teve um acidente seríssimo que quase tirou a vida dele. E o que acontece? Os 3 temas da vida dele aparecem em quase todos os filmes dele. Que é a cidadezinha isolada, né? A vertigem da velocidade e o golpe do destino, né? Que acabou mudando a vida dele e se tornando uma outra coisa, né? Quem é que tem vertigem? Todos os personagens dele. Tá. Você tá querendo dizer que a velocidade está sempre presente. Isso aí. Sim, com certeza. Será por isso que ele sempre pede more faster e more intense? Faster, more intense. É por isso. É que as pessoas... Eu posso até falar também do lançamento aqui no Brasil, que eu me lembro. Lembro. Do cinema. Vale. O álbum de figurinhas. Eu tenho até hoje aqui guardado, quem quiser ver. Cara, aquilo foi uma loucura, cara. Todo mundo colecionou a porra do álbum de figurinhas. Tinha os bonequinhos de chumbo também, que fizeram sucesso na época? Tinha também, mas aí a gente mais pobre na época. Hoje em dia, um nerd um pouquinho mais bem pessoal, eu posso comprar os bonequinhos, mas na época era figurinha mesmo. Mas eu lembro até depois, na década de 80, teve um boom de novo de Star Wars, aqui no Brasil, não lembro o porquê, o que aconteceu nessa época para ter acontecido de novo,
que tava lotado de bonecos de Star Wars, naves. Foi até nessa época eu tinha X-Wing, TIE Fighter, todos os personagens. Foi lançado Droids aqui no Brasil, o desenho. Isso. É porque depois do. Teve o filme do Ewoks. Depois que o sucesso do Retorno de Jedi baixou, teve uma era negra, né? Que não se falava mais de Star Wars e tal. Ficou um período assim meio que esquecido. Depois eles conseguiram reviver nas nossas. Olha, eu acho que um grande motivo também do filme ser esse sucesso todo, cara, que às vezes as pessoas também não percebem, são as coisas assim interessantes e pequenas, entendeu? Por exemplo, Star Wars, para pensar, cara, ela é uma história antiga, mas passada no futuro, né? A gente pensa que tudo é moderno no filme, que é futuro, não. E a única coisa que liga a história à nossa realidade é aquele começo, né? Que é há muito tempo atrás em uma outra galáxia. Isso. Tipo assim, porque é a única coisa que liga a nossa realidade ao filme. Ele é um filme, se separar bem, ele é um filme antigo, cara. Toda a concepção dele é de filme antigo. Até a maneira das pessoas estarem vestidas, até as próprias naves, eles esfregavam as naves no chão para dar um visual mais meio sujo. Isso. Não é que todo filme de ficção científica, antes do Star Wars, elas sempre eram limpinhas, bonitinhas, direitinhas, tudo perfeccionista, tudo moderninho, bonitinho. Não, Star Wars é uma coisa assim meio anciã, né? Ela é uma coisa, ela é meio suja. E acho que essa influência veio até do Sérgio Leone, nos Western Spaghetti, né? Que ele pegou aqueles westerns todos que tinham o John Wayne. Era tudo limpinho. De uma maneira meio suja, tudo limpinho, bonitinho. E fez um western sujo, os caras todos suados, descabelados, entendeu? Exato. Então ele pegou isso, um pouco disso e colocou isso no visual modernista. Então, quer dizer, é um choque do retrô com o moderno. Quer dizer, uma coisa inteligentíssima, né, cara? Muito bonito. A própria frase que inicia, que é genial, ela remete ao que Star Wars é, que é um conto de fadas, né? Então ele é atemporal, ele não quer dizer que ele é futuro ou passado. Ele, há muito tempo atrás, a frase clássica é muito tempo atrás, em um reino distante, era uma vez, em um reino muito distante, né? E ele colocou isso no escopo novo. E é muito tempo atrás que você imagina, vou ver um troço passado medieval, uma coisa assim. Exato. Deixa de ser medieval, só que é no futuro, quer dizer, é muito bacana. E teve até isso, foi até copiado depois, seguiu esse mesmo estilo, foi o Battlestar Galactica. Isso. Que era aquela coisa, era um futuro também, mas também todo sujo, todo... É subproduto. Mas o Galactica, peraí, Galactica era antes Star Wars, o original não. É o original. Não. Antes? Não, era depois, 78. Tem certeza? Não, você tá falando do filme. Não, tinha... O filme foi pro cinema, foi depois. Não, mas antes... Battlestar Galactica, a série, foi em 1978. Ah, tá, bom. E o filme também foi lançado depois de Star Wars. Mas o... Então, todo mundo falava no cinema, poxa, aí olha o filhote do Star Wars aí. Eu sempre que eu fui assistir o filme da Gávea, quando tinha um cinema chamado Rio Sul lá. E aí a gente foi assistir o filme e vamos falar, isso aí é o filhote do Star Wars. Filhote, né? Sempre tem. Mas então, só pra terminar, cara, eu quero dizer que muita gente considera o Império Contra-Ataca o melhor filme da série. Muitos fãs. Mas de tempos pra cá, em algumas conversas, eu comecei a puxar a sardinha mais pra Uma Nova Esperança, cara. Não porque ele seja um filme melhor, até porque ele é mais tosco do que o Império. O Império é mais bem acabado, já tava com dinheiro, né? Tem todo aquele drama, mas é pela revolução que ele causa, né? A entrada do filme, eu considero a entrada desse filme, a entrada que a câmera do espaço desce, mostra uma bordinha do planeta, de repente tudo calmo, a música calma, de repente vem aquela nave Corellian Corvette da princesa, e laser pra tudo quanto é lado, e de repente vem aquele Star Destroyer passando, e laser e explosão. Cara, eu acho isso representa o que Star Wars fez com o mundo, né, cara? Tava todo mundo quieto, todo mundo calmo, de repente vem... É a melhor abertura de todos os tempos do cinema, arrisco-me a dizer, mesmo como fã, mesmo não sendo uma abertura de fotografia excelente como é a do Senhor dos Anéis. Smith concorda com você. É a melhor abertura de todos os tempos de Star Wars. Que não era episódio 4, era só Star Wars. Só depois, um ano depois, quando ele começou a passar de novo no cinema, é que o George Lucas meteu o episódio 4, A Nova Esperança,
Não, mas até porque o George Lucas também era meio maluco, né, cara? Porque, pelo que eu vi nessa coisa, ele tinha 15 histórias naquela época, né? Ia fazer um filme tinha só. 1 milhão de histórias, pois é. E depois disse que seriam 12. Depois achou que seriam 9 filmes. Depois agora são 6, entendeu? Quer dizer, ele não sabe direito. E pelo desempenho dos últimos, chega, né? Acabou. Por favor, não faça mais Star Wars. Estou insatisfeito. Não, mas ele não ficou tão satisfeito assim, porque mesmo assim ele mexeu 2 vezes nos filmes antigos. Quem sabe... Quem sabe a versão especial da nova trilogia não preste, né? Quem sabe daqui a 20 anos a gente tem a edição especial da nova trilogia. Aí a gente passa a gostar. Eu achava que pra poder fechar bem isso, eu tinha que fazer um filme de fã, tipo assim, Han Solo enfrenta Capitão Kirk. Seria ótimo. Ai, meu Deus, cara, não tem ridículo. Com Harrison Ford e William Shatner. Os dois estão velhões, seria ótimo, né, cara? Ia ser um espetáculo. Podia fazer aqueles combates de massinha da MTV, né, cara? Eu sempre vi nessa briga de Star Wars e Star Trek, eu sempre vi eles falando assim, nós temos teleporte, vocês não têm. Aí aparece o Kirk falando, Scotty, beam me up, eles têm lightsaber.